Muito bem, vamos então para a segunda aula da disciplina e nós vamos agora ter um foco no Flutter. Nós tivemos na aula passada conteúdos do Dart e a gente sabe que o Flutter utiliza o Dart como linguagem de programação. Então hoje nós vamos trabalhar em cima do Flutter, ainda usando o Dartpad, mas já criando algumas interfaces com o usuário. Então, os passos que a gente tem que ter para desenvolver em Flutter. Primeiro é configurar o ambiente de desenvolvimento. Nós vamos usar o Dartpad hoje, mas para a próxima aula, vocês já precisam ter, quem tem máquina pessoal, o Flutter devidamente instalado. Acesse aquele link que eu passei do SDK do Flutter e no Get Started, e ele tem todas as dicas de instalação lá. Sigam passo a passo para evitar problemas. Depois, segundo passo é criar um projeto Flutter. Nós vamos usar o Dartpad, no momento não vamos criar, mas quando a gente for utilizar o IDE, a gente vai ter. Definir a interface com o usuário. Sempre é bom a gente desenhar a tela que a gente quer fazer antes de começar a programar. Isso você pode fazer ela de uma maneira bem rascunho, ou pode fazer ela em um nível mais alto, usando uma ferramenta como o Canvas. Aí depois a gente adiciona a lógica de negócio em cima dessa interface, desenhada já, né? E aí depois a gente testa e depura. Então esses são os passos básicos para a gente trabalhar com aplicações em Flutter. Aqui, uma situação bem importante que precisa ser de bastante conhecimento. O Flutter, ele trabalha em sistema de widgets. O widget, traduzindo claramente, é qualquer componente que seja visual que está na sua interface com o usuário. Um texto, um desenho, um ícone, qualquer coisa é um widget. Tudo é trabalhado em cima de widget. Pode ter que existam widgets que vão ter dentro deles filhos, e daí esses widgets, conhecidos como widgets containers, eles não têm uma representação visual própria, mas ele é um widget que vai ter o widget dentro deles. A gente vai ver isso daí direitinho. Outro componente com Flutter é gerência de estados. Então a gente precisa de ter gerenciador de estado. O que seria isso? É eu conseguir trabalhar com situações informadas pelo usuário em alguma situação, ou dados que eu capturo, e esses dados precisam ser persistidos e vistos em toda a aplicação. Então vamos pegar um exemplo clássico. Eu estou configurando a minha interface para Dark Mode. Então eu configuro, clico no botão Dark Mode e eu já quero que aquilo seja refletido, porque eu mudei um estado, eu disse que estava em Light Mode, eu quero que seja em Dark Mode. Então ele precisa mudar de imediato aquilo ali. Então ele está mudando o estado da minha aplicação, do Light para o Dark. Então eu preciso ter manipulação dessa gerência de estado. Então a gente vai ver isso daí com calma. Plugins. A ideia de plugins está relacionado a recursos físicos de um dispositivo, nativos. Vou acessar a câmera do meu celular. Eu tenho um plugin que faz essa comunicação com a câmera. Só que o trabalho com plugin, ele é bem mais pesado. Então, o que acontece? Surgem pacotes que encapsulam essa comunicação com os plugins e para a gente fica mais fácil o desenvolvimento, tá bom? Fazendo uso de pacotes. O Flutter, ele foi concebido para usar a lógica visual chamada Material Design Kit. Ele está agora na versão 3. Hoje nós vamos trabalhar o Material Design 2, que é o anterior, mas na semana que vem eu quero ver se eu trago algumas coisas já do Material Design 3 para a gente focar nosso desenvolvimento nele. Existem recursos fantásticos para trabalhar, a gente vai verificar isso na prática, mas o Material Design ele define uma estrutura básica para uma aplicação. Uma delas é o que ele chama de App Bar. Aqui está o App Bar, então toda aplicação vai ter uma barra, né, da aplicação, que normalmente fica no topo da tela. Vai ter um Float Action Button, que é um botãozinho que aparece normalmente no lado direito inferior da aplicação. A ideia de trabalhar com cards,
tá? São aqueles containers que têm um efeito arredondado e às vezes um sombreamento. E o snack bar, que é uma mensagenzinha que vem de baixo para cima para orientar o usuário a alguma coisa. Mas daqui são só pequenos exemplos de definições do Material Design. O Flutter abstrai essa definição do Material Design e a gente utiliza de maneira transparente. Existe também no Flutter, já disponível também, o Cupertino Design, que é focado exclusivamente para iOS, tá bom? Mas dá para usar ele também em aplicativos que vão rodar em Android. Mas normalmente é tudo desenvolvido em Material, a não ser que haja um pedido exclusivo, eu quero que seja tudo focado no iOS, né? Então daí você faz focado para o iOS. Bom, aqui uma estrutura para a gente entender os widgets. Então aqui, ó, eu tenho a app bar, mostrando aqui, que é essa janelinha azul, esse quadrado azul. É um widget. Dentro do app bar eu tenho outro widget, que é um text, que é esse texto que está aqui. Aí eu tenho uma coluna, ó. Essa coluna, ela não aparece visualmente para a gente, mas eu vejo que ela tem dois textos dentro dela. Então a coluna, ela é assim na vertical. Então eu tenho aqui um texto e outro texto. São dois filhos para um container. Então é conhecido como container de múltiplos filhos. Depois eu tenho aqui o Float Action Button, que é esse círculozinho aqui, e dentro dele eu tenho um ícone. Tudo isso é encapsulado por um scaffold, que ele tem um corpo, e o corpo dele, no caso, é um center, nós vamos ver essa situação, e eu tenho ele dentro de um Material App, que é onde eu configuro a minha aplicação inicial, a Material, tá bom? Então é só uma pequena fala sobre as definições do porquê de Material, de widget, para a gente poder trabalhar e realmente começar a entender na prática a situação de desenvolvimento em Flutter. Então a gente vai usar o Dartpad, que nem eu comentei. Aqui nós temos um código que renderiza esse Hello World aqui, tá bom? Eu vou mostrar o código no Dartpad, que fica melhor para a gente trabalhar. Então aqui nós temos o Dartpad com um código Dart, mas a gente quer um código Flutter. Tá aqui. Então eu vou criar um new pad. Aí eu digo que eu quero um Flutter. Perfeito. Ele cria para mim aqui esse primeiro código. É um teste que ele tem de aplicação. Ele dá aqui uma informação, aqui na linha 31, ó, dizendo que esse Headline 4 está depreciado. Então ele recomenda que utilize o Headline Medium, que isso aqui já é focando para o Material 3. Headline Medium, ele falou? Pronto. Ok. Daí ele já corrigiu aqui o problema. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, só vou executar esse código para vocês verem. Tá. E ele colocou aqui o Hello World. Tá bom? Então, vamos ver por partes aqui, buscar entender esse código. Tá. Aqui o que acontece? Ele tem uma definição de uma variável para uma cor. Ele poderia usar a cor, isso daqui, essa definição de cor, diretamente no código. Só que, sempre que possível, a gente procura escrever o nosso código seguindo alguns princípios do código limpo. Então, eu posso ter situações que eu vou usar essa cor em vários lugares. E daí, se eu precisar mudar em todos os lugares que eu uso, eu vou ter que estar percorrendo todo o meu código para achar onde mudar. Então, eu defino uma variável constante, nesse caso ali é constante, e só dou o nome dela onde eu quero usar. Em Dart, as constantes são fora do escopo de classe, de método. Eu tenho aqui um método de entrada, que a gente já conhece do Dart, que é o void main, e aqui ele executa. Aqui já tem a ver com Flutter, tá bom? Ele executa uma função chamada runApp, e ela recebe como argumento uma instância de uma classe que chama myApp, que é essa classe que está aqui. Então aqui já entra a orientação a objeto, que a gente já conhece, mas focado em Dart, tá bom? Nós estamos em Dart,
usando recursos do SDK do Flutter. Então, nesse momento, ele está herdando para essa classe um stateless widget. Isso quer dizer que é um widget sem gerenciamento de estado. Isso significa que nada na tela vai mudar. Tudo que aparecer na tela vai ficar daquele jeito do princípio ao fim da vida dela. Então, essa é a ideia do stateless. Nada muda. Então, como o stateless é um widget, e por consequência MyApp vai ser um widget, ele precisa sobrescrever o método build, que é nesse método que é criada a interface com o usuário. Ele tem essa assinatura, que ele retorna um widget, ele chama build e ele recebe um contexto. Um contexto é o contexto da sua aplicação, que segue uma árvore, que você tem uma página, essa página tem widgets dentro dela. Aí dentro de um desses widgets, tem um widget que tem outro widget. Então ele vai criando árvore. Lembrem de árvore, estrutura de dados, tá bom? Então o contexto ele vai percorrendo toda a aplicação, digamos, do nó raiz até o último nó dessa árvore. Então o contexto da aplicação ele vai navegando e é por meio dessa injeção do contexto no método build. O Material App, ele é a classe que a gente tem que ter na nossa aplicação para que o Flutter saiba que vai ser uma aplicação feita realmente com Material App, tá bom? Eu posso pegar aqui, deixa eu fazer algo para a gente testar. Vamos ver se aqui vai dar certo. Eu vou tirar esse cara daqui. Vou comentar aqui assim que fica mais fácil. Vou comentar isso daqui, os problemas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui simplesmente chamar esse cara MyWidget. Na realidade, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou pegar isso daqui e vou retornar isso lá. Return isso daqui. Grava e eu executo. Ó, executou, mas não exibiu nada. Script error, legal. Se ele só não dá que erro que tem aqui. De repente está faltando alguma coisa do material. Eu vou pegar aqui e vou envolver esse cara em um scaffold. Scaffold. E o scaffold ele tem uma propriedade chamada body. O body vai ser esse text. Então eu preciso vir aqui agora, uma vírgula e fecho. É por convenção que a gente coloca sempre uma vírgula quando finaliza um widget, tá? Porque daí ele formata bonitinho para a gente visualizar. Vamos ver se com isso aqui ele resolve. Run. Ó, ainda não rodou. Vamos fazer o seguinte agora aqui. Eu quero pegar esse cara, esse Material App. Então vou ver aqui. Com o Visual Studio fica mais produtivo, tá? Aqui eu não tenho domínio não. Material App. Aqui, e eu vou dizer que o home vai ser esse scaffold. Daí aqui eu venho e fecho também. Formatar. Ok, vamos executar e ver o que acontece. Olha lá. Então, o que aconteceu aqui? Para eu poder renderizar algo, eu preciso ter uma aplicação Material. Se eu não tiver uma aplicação Material, ele não renderiza. Ele se perde, tá bom? Então, é uma regra. Eu preciso ter uma Material App. Vamos fazer um teste aqui agora. Deixa eu ver se esse text vai funcionar. Só o text. Coloca ele aqui no lugar do scaffold. Não. Porque ele precisa de um scaffold que... Ele precisa de um componente Material para que ele possa renderizar componentes dentro dele. E o scaffold é um material. Deixa eu verificar aqui se eu consigo. Eu posso colocar aqui só o seguinte aqui, ó, um material. Vamos ver se ele funciona assim. Dá uma formatação e o executar. Vamos ver. Olha lá, funcionou. Tá bom? Mas eu quero a aplicação no sentido do scaffold.
é o body. Tá aqui. Tá lá. Bom, o que está diferente daquilo que a gente viu, né? A gente está colocando tudo aqui no Material App. Aqui ele tem essa situação do tema que ele está usando. A ideia é a gente sempre usar tema. Então eu vou copiar esse tema para cá e vou trazer para cá, para o Material App. Então isso daqui vai ser um tema que vai ser utilizado sempre na minha aplicação. Aqui ele tem esse debug, ele é interessante para a gente também, ó. Aqui aparece essa barrinha de debug. Eu não quero que ela apareça, né? Então aqui no Material App eu coloco isso daqui. Vamos ver se já resolve. Aqui. Isso só demorou um pouco. Deixa eu mudar isso daqui para colocar um colors.orange. Comenta isso daqui. Vamos ver. Orange. Aqui corrigido, vamos ver. Aqui, pronto, vamos executar. Isso. Ele estava com um fundo escuro aqui, alguma coisa, daí eu mudei só para ficar. Então o problema estava na cor, pelo que ele está mostrando. Bom, mas vamos ver o seguinte. Quando ele executou a aplicação, ele mostrou o código aqui dentro antes, no meio e não em cima. O porquê que ele está mostrando esse texto em cima agora? Porque a gente está usando um scaffold e dentro do scaffold tem um widget pronto. Então o scaffold ele disponibiliza a página para que sejam escritas as coisas nela do topo para baixo. Mas eu quero que seja centralizado. Então eu vou colocar aqui para ele entender que eu quero que seja feito num centro. Então eu utilizo o center. Venho aqui, coloco mais um carinha e executo. Tá lá, ele centralizou. Então aqui já tem uma brincadeira legalzinha para a gente fazer. Aqui o que tinha acontecido? Vamos voltar o código para a maneira que estava. Eu vou tirar esse código que eu fiz passo a passo com vocês. Aqui eu vou tirar isso daqui, vamos deixar o que estava. Aqui, ok. Bom, vamos voltar aqui essa cor também para o que estava. Então voltei o código normal. Mas o que ele fez? Aqui no filho do scaffold, ele delegou a responsabilidade para o filho de center para um outro componente, para uma outra classe. E essa classe está aqui. É um stateless também, porque é um widget. Tem o build também e ele retorna o texto. Então, a gente tem aqui uma situação bem focada de orientação a objeto, que é responsabilidade. Essa classe, e daqui eu até, quando eu faço alguma coisa, eu compartilho, faço um compartilhamento, uma melhor componentização. Essa classe eu coloco em um arquivo só, isso daqui vai para outro arquivo, porque trabalhar por responsabilidades. Esse main, ele só tem que executar a aplicação. A minha aplicação é essa classe, então ela tem que estar em uma outra classe, em outro arquivo. O conteúdo do scaffold tem que estar em outra página, porque é responsabilidade de outro widget. Porque e se eu mudo? Eu quero que ele mostre isso agora, mas depois quero que mostre aquilo. Aí eu tenho que mudar uma classe inteira aqui. Enquanto se eu mudo só o que eu quero exibir ali, eu mudo só a chamada. Só digo que mudou o filho. Então essa componentização é bem legal, a gente vai trabalhar isso daí também. No começo eu vou deixar vocês livres para brincar com isso daí, mas depois eu vou trazer para vocês técnicas da arquitetura limpa para a gente poder ir trabalhando nisso daí, tá bom? Mas no começo é investigativo. Então aqui tem essa aplicação funcionando e a gente brincando com o Dartpad. Vamos voltar aqui para os slides. Então aqui a hora que vocês... É que o PDF não tem a animação, né? Não sei como que aparece no PDF. Mas aqui eu estou falando, apontando, cada um, vamos voltar aqui, ó. Eu preciso fazer a importação sempre do material, porque eu vou usar o widgets que pertence ao material. Se eu fosse usar, digamos, Cupertino, eu importaria Cupertino. Aí depois, eu tenho aqui a definição da constante, com uma cor que eu vou utilizar,
Tenho aqui o meu método main, que é o entry point da aplicação. Tenho a invocação, a minha classe responsável pela aplicação. Tenho a definição da minha classe como um stateless. Tenho o meu método build, que é ele o responsável por gerenciar o que vai ser exibido na interface do celular. Tenho a definição da minha aplicação material. Tenho a definição do meu tema. Aqui ele está usando alguns recursos de herança, de cópia de conteúdo, que a gente vai ver aos poucos isso daqui. É bem legal. Aqui eu tenho a definição para que não exiba o banner escrito debug. Meu scaffold, que a gente viu pelo teste que ele é necessário. O center, mostramos também executando o que ele faz. O MyWidget, que é a classe que nós temos desenvolvida aqui embaixo. Bom? Então aqui eu coloquei um texto explicando também, embora eu tenha dito aqui em voz, né, eu deixei em texto também para vocês lerem e compreenderem isso daí. A definição de cada widget que a gente tem naquele código. E aqui ainda tem o float action button que a gente não utilizou. E a situação de stateful. A gente vai verificar isso daqui. Bom, aqui nós temos um exemplo que nós vamos fazer, tá bom? É uma página, ela tem aqui, vamos pegar minha canetinha aqui. Ela tem aqui o app bar, que está definido aqui. Ela tem no body uma coluna, porque tudo isso daqui está na coluna. Aí o primeiro elemento que ela tem é esse texto. Depois ela tem um espaçamento entre um widget e outro, que é feito pela classe SizedBox. Ela pode definir tanto a altura como a largura de espaço que vai ser utilizado. Depois disso, esse azul, ele é um container, ele tem comprimento e tem altura e tem a cor que eu vou colocar nele. Depois tem o SizedBox separando novamente e eu tenho agora uma linha com 3 ícones. Aqui fazendo uso do widget icon, mandando que ícone que eu quero exibir. O icons é uma classe que tem ali um tipo de dado, icon data, que é ponto, e você escolhe o widget que você quer colocar. E depois eu tenho mais um SizedBox e tenho uma última linha. Então, é uma coisa que eu vou querer que vocês façam na hora que a gente terminar aqui, para poderem praticar, tá bom? Vão ver o slide e vão ir digitando o código. Aqui também é a mesma coisa, né? Só detalhando cada ponto que a gente tem nesse código, importante, e aqui uma contextualização desses widgets que a gente está utilizando. Então, é um material teórico para auxiliar vocês. Então, aqui no exemplo, eu estou focando no text. O text é esse cara que está aqui no appbar, esse daqui que está aqui, esse que está aqui, tudo text. Então, uma definição aqui do que é o text, e aqui um exemplo simples também, que é o que a gente usou no vídeo, no slide anterior. Após isso daí, eu trago aqui a definição para o container. Se verificar aqui, ó, o container é essa parte azul. Vocês podem brincar com a largura, com a altura dele, com a cor, e ele tem várias outras propriedades, tá? Ele permite trabalhar borda, permite trabalhar sombra, permite trabalhar vários tipos de recursos nele. Ele é bem danado de bom. Tá? Aí, agora nós temos aqui a linha. A linha, aqui row e column, né? Nós temos definido aqui nesse vermelho a coluna, ó. Tudo aqui é coluna. Tá? Esse vermelhinho aqui é separando, né, cada elemento da coluna. E aqui nós temos a linha, ó. Tá bom? São componentes não visuais, mas que tem dentro deles componentes visuais. Aqui nós temos o SizedBox. O SizedBox é esse cara que está aqui entre as linhas da coluna. E ele pode definir tanto altura, como pode definir largura, pode definir os dois juntos, se vocês assim quiserem. Aí nós temos o icon. O icon está aqui, ó. Eu utilizo o widget icon e mando um icons data para ele,
posso definir o tamanho, eu posso definir a cor, posso definir a maneira que ele vai ser preenchido. Também várias coisas para a gente estudar e brincar com isso daí. Bom, aí nós vamos trabalhar a situação de uma janela com componentes definidos pelo material. Aqui em cima nós temos um ícone, que ele fica no que é chamado de leading da app bar. É o lado esquerdo da app bar onde ele fica. E ele tem aqui um exemplo que é um drawer. O drawer ele abre uma janelinha com opções para o usuário poder escolher, normalmente para navegar entre páginas. Aqui ele tem um outro componente da tab bar que é conhecido como Actions. Você vai colocar ali qualquer widget que o usuário vai poder interagir. Aqui ele tem dois exemplos, um para abrir janela de pesquisa e um para abrir opção de menu com outras opções que não couberam aqui. Aí aqui está o Fabbar, né, o Float Action Button, que ele chama, e aqui eu tenho a página. Aqui está exibindo uma página. Eu já vou mostrar isso em execução para vocês. Colo o código, executo, e aqui eu clico e ele abre o menuzinho para mim, que eu posso configurar o cabeçalho desse menu, e aqui eu posso ter as opções para navegar. Aqui eu vou para a página 2, ele mostra aqui página 2. Venho aqui para a página 3, ele mostra a página 3. Essas páginas, elas não estão sendo navegadas. Na realidade, o que acontece? Eu tenho aqui uma lista com widgets que representam as páginas. Esse My Page aqui, vamos ver onde que ele está. Ah, tá, ele só muda o título. Esse My Page eu vou pegar aqui só para a gente ver o que ele é. Ó, ele é uma classe. Uma classe que recebe um title pelo construtor e só exibe ele. Mas como que ele sabe que eu mudei aqui para a página 1, por exemplo? Como que ele vai saber isso daí? Primeiro, isso é uma lista, é uma matriz, tá bom? É uma matriz. Então eu preciso saber que o elemento 0 é o primeiro elemento da matriz e o terceiro, o 2 é o último elemento da matriz. Então eu preciso entender que vai mudar quando o usuário escolher uma opção aqui. Aí vai mudar. Mas aonde está essa mudança? Ela está nesse método aqui, ó. Já vimos que ele tem essa variável selectedIndex sendo exibida e definida como 0 primeiro. Então quer dizer, quando eu executo aqui, ele mostra page 1. Mas e se eu pego aqui e mudo para 2 e volto a executar? Olha lá, page 3. Então, eu já vi que isso daí interfere. Bom, a mudança está nesse cara que é o drawer. E a gente viu que ela ocorre aqui. Teoricamente, de maneira simples, eu mando para o método que vai ser capturado quando o usuário clicar na opção, eu mando um valor para ele. E teoricamente esse valor é esse daqui. Só que a interação do usuário com o drawer causa uma mudança de estado no meu widget, porque ele está escolhendo uma página, então eu tenho que desenhar o meu widget de novo com a página que ele escolheu. Aí não pode ser um stateless, porque o stateless ele é congelado. Então nesse caso eu defini aqui, ó, a classe como um stateful. E essa classe ela possui uma gerência de estado e delega para uma classe ser responsável por esse estado. Então essa classe aqui, ó, começa com underline, tudo que começa com underline em Flutter, em Dart, é conhecido como privado. Ele não tem uma palavra para modificador de escopo como privado, mas ele tem essa convenção, tá bom? E aqui eu defino que essa classe estende um estado, mas estado da minha página. Então ela vai ela sabe quem ela vai gerenciar. Só que, e aí quando eu mudo um estado de algo que vai causar uma mudança na janela, eu preciso dizer para ele, olha, mudou alguma coisa, você precisa se desenhar de novo. Aí esse se desenhar é dado pelo setState. Quando ocorre o setState, ele executa novamente o método build.
Tá? Aí ele vai ver o seguinte, opa, mudou o valor de uma variável. Então eu vou ter que mudar alguma coisa. E como é que ele sabe que o que vai mudar? Porque aqui no center, como filho dele, ele tem a minha matriz e manda para ela um elemento, que é o elemento que representa a página que vai ser renderizada. Tá bom? Então, quando eu venho para cá e escolho, ó, página 2, então ele vai chamar, aqui, ó, ele vai chamar nesse momento, vamos ver onde que ele está, o cara que ele está chamando, já vou ver ele. Foi aqui no página 2 e ele mudou. Então, o que a gente tem que saber agora? Aonde está invocando esse cara aqui, ó, on item tapped. Então, vamos ver aonde isso está invocado. Aqui, ó, nós temos a definição do float action button, que é esse cara aqui. Está sem funcionalidade. E nós temos o nosso drawer, que é esse cara aqui. Eu tenho uma outra opção chamada end drawer, que ele faz com que o drawer, vamos rodar de novo, apareça aqui, ó. Ele não tá, o drawer está aqui. Deixa eu tirar aqui esse debug aqui. Aqui ele não tem a material, tem, tá aqui a material. Tirando o banner de debug, vamos ver se funciona. Tá aqui. Ah, ele não mostrou aqui o drawer porque eu tenho esse actions. Então só para fazer o teste aqui com vocês, eu vou comentar aqui esse actions. Comento ele e aí o drawer aparece aqui. Tá bom? Cada um escolhe a maneira que vai querer. Esse drawer, ele é do Material Design 2. Nós vamos ver depois usando o Material Design 3. Tá. Então, quando ele chega aqui no drawer, cada item, né, vou pegar cada item que está aqui, vamos executar de novo, ele é um list tile. Opa, aqui deu erro. Apaguei alguma coisa aqui na linha 22. Aqui, um ponto e vírgula. 0. Tá. Então, aqui no drawer, eu tenho o drawer header, que é esse cara que está aqui primeiro, e eu tenho list tile, que trabalha junto com list view. List view é como se fosse uma coluna, só que o list view ele é melhorzinho para rolagem de conteúdo, tá? Ele possui vários filhos, possui vários tipos de assinatura, e o list tile, ele representa isso daqui, ó. Cada list tile é uma linha que vai estar dentro do list view. E ele tem uma propriedade chamada onTap. O onTap faz o quê? Faz com que ele invoque aquele método de atualização do index da página, manda 0 quando é aqui, manda 1 quando é aqui, manda 2 quando é aqui. Aí por que tem esse navigator pop context? Deixa eu gravar ele aqui, no item na página 2 eu não coloquei, vamos ver? Venho aqui e clico na página 2, ó. Não aconteceu nada, mas se eu volto aqui, ele mudou para a página 2. Porém, se eu venho para a página 3, ele muda e fecha. Então, esse pop quer dizer para ele o seguinte, olha, fecha a janela que está aberta agora. Tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado para poder trabalhar. Então, a gente viu o básico aqui de uma aplicação que respeita os princípios de Material. Vamos voltar aqui para os slides. Ok, isso daqui está tranquilo. Aqui eu só estou detalhando tudo o que eu conversei, tá? Disponibilizar o conteúdo teórico para vocês, que depois vai estar lá no blog também. Aqui a classe,
para vocês poderem digitar e trabalhar, e fazer teste de mudanças. Aqui é a continuidade da classe, com apontamento, né, dos componentes de acordo aos códigos. Quem quiser depois os slides, eu mando o PPT, tá? Não tem problema nenhum, só me pedir lá no grupo. Aqui tem o drawer, tudo direitinho. E aqui é a hora da gente fazer um exercício. Tá? Então, qual é o exercício? Desenvolver uma aplicação Scaffold com alguns requisitos básicos que tem aqui. Aqui dentro eu estou pedindo algumas coisas que eu não passei para vocês aqui agora, mas a ideia é justamente fazer com que vocês vão evoluindo em outros widgets, em outros componentes, e não só no que está na aula. Então aqui, ó, lá no enunciado, eu falo de mostrar uma janela de diálogo, mas eu não ensinei vocês como abrir uma janela de diálogo. Então aqui tem um código básico que pode motivar vocês a pesquisarem como fazer coisas diferentes para isso daqui. Aqui tem uma situação para sair do aplicativo, que é pedido lá como exemplo. E aqui tem uma situação para exibir uma imagem que está na URL. Então a ideia é vocês desenvolverem, a partir de agora, esse aplicativo. Tá bom?